momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao ser o discípulo de Jesus. Jesus deixou bem claro em São Lucas capítulo 14, os versículos de número 26 e 27, ele nos diz: se alguém vier após mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, e filho, e irmão, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O significado dessa palavra de Jesus, aborrecer, significa não detestar, não desamparar, significa prioridade. Então, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, ele tem que dar prioridade à pessoa de Jesus Cristo. Em certa ocasião, quando Jesus estava pregando o seu evangelho, alguém chegou para ele e disse: a tua mãe está lá fora, teus irmãos estão lá fora. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí nós vemos a prioridade na vida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Nada poderia substituir a pessoa de Deus na vida de Jesus. Então Jesus foi o maior exemplo de uma pessoa que desempenhou o seu papel, a sua missão, dando prioridade às coisas do reino de Deus. Então Jesus disse: se alguém não aborrecer ou não amar, em outra expressão, diz quem não me amar mais do que seu pai, sua mãe, seus filhos, esse não é digno de mim. Então isso significa prioridade. Então nós devemos ser um seguidor de Cristo Jesus, um discípulo de Cristo Jesus. O que significa ser discípulo? Ser discípulo é aquele que está pronto a ouvir o ensinamento do seu mestre e pôr em prática todo aquele ensinamento. Faz-me lembrar agora, não me lembro bem se foi Sócrates ou Platão, parece que foi Sócrates. Diz que um jovem se apresentou a ele e pediu que ele ensinasse tudo o que ele sabia. Então Sócrates mandou que aquele jovem o seguisse e chegou em um rio, ambos entraram dentro. Quando as águas estavam batendo na cintura, no seu peito, né? Então Sócrates pegou a cabeça daquele jovem e mergulhou dentro d'água. E aquele jovem desejou respirar, né? Então ele perguntou a Sócrates por que ele tinha feito aquilo com ele. Ele disse: assim, quando você começar a aprender tudo aquilo que eu sei, então eu passarei a ensinar você. Ele pediu, né, que Sócrates passasse para ele tudo aquilo que ele sabia. Então tem que haver um desejo, um interesse de aprender do seu mestre tudo aquilo que ele sabe. Em outra ocasião, também encontra-se que alguém, eu esqueço, parece que um filósofo também esqueço o nome dele, ele mandou que um jovem trouxesse 2 copos cheios d'água, que o jovem desejou também que ele passasse para ele tudo aquilo que ele sabia. Então, essa pessoa mandou que ele derramasse um copo que estava cheio dentro do outro que estava cheio d'água. E quando ele terminou de derramar, então ele perguntou: o que foi que você fez? Eu derramei água que estava em um copo dentro do outro copo. Ele disse: esse copo que você estava com ele, significa que é você. E este outro copo aqui significa que sou eu. Então eu derramei a minha água dentro da sua água. O que aconteceu? A sua foi embora e a minha ficou. Então quando você se esvaziar de si mesmo, então você está pronto para absorver os meus ensinamentos. E a Bíblia diz que houve uma escala, né? Por exemplo, assim, o apóstolo São Paulo foi um grande imitador de Deus, né? Imitar Deus quase seria impossível. O apóstolo São Paulo diz: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo Jesus. E nós analisando a vida do apóstolo São Paulo, ele foi verdadeiramente um seguidor, um discípulo de Jesus e chegou a ser mestre do gentio
e podemos dizer assim também, dos judeus também, através dos seus ensinamentos. Então, há uma escala. Então, o apóstolo São Paulo imitou Jesus Cristo, ele disse: sede meus imitadores, como eu fui imitador de Cristo Jesus. Então, analisando a vida do apóstolo São Paulo, ele foi uma pessoa que abriu mão de todos os seus conhecimentos, ou seja, aquilo que ele dava prioridades, que era secular. Então, ele considerou como esterco pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, do seu mestre. Então, ele absorveu todo o ensinamento do seu mestre Jesus Cristo e passou a pregar, a ensinar tudo aquilo que ele adquiriu de nosso Senhor chamado Jesus Cristo. Então nós vemos em São Lucas capítulo 6, versículo 4, Jesus dizendo que o discípulo não é superior ao seu mestre, né? Nem o servo ele é superior ao seu Senhor. Então ele diz: mas tudo que for perfeito será como o seu Senhor. Ou seja, se você for perfeito, refletir aquela perfeição do seu Senhor, do seu mestre, então você será como o seu mestre. Então, o discípulo ele deve refletir o seu mestre, o ensinamento do seu mestre. Então, nós vemos aqui a renúncia do discípulo. Então, ele tem que dar prioridade à pessoa a quem ele está seguindo, absorvendo o seu ensinamento. Então está brincando, nem o servo é maior do que o seu senhor, basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Então a vida de um discípulo de Jesus é que é uma abnegação. Então ninguém que põe a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Todo o discípulo ele será um mestre um dia. Quando alguém está discipulando, né, uma pessoa, ele simplesmente não está tornando aquela pessoa a ser um discípulo, mas ele está tornando aquela pessoa a ser mestre. Porque quando concluir aquele período, né, aquele período de curso, né, que ele está sendo submetido ali, então ele vai passar para outras pessoas tudo aquilo que ele ensinou. Então logo a responsabilidade daqueles que estão empenhados em formar, em fazer discípulo de Jesus Cristo é grande, porque ele absorver tudo aquilo que ele foi ensinado, né? Então realmente nós cada dia devemos ser discípulos de Jesus, refletir sempre os seus ensinamentos, como foi o apóstolo São Paulo. Pela excelência do conhecimento de Cristo, ele abriu mão por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso, todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, ele deve renunciar, ele deve abrir mão de tudo aquilo que ele sabia, que conhecia, que realmente não convém mais a um discípulo, a um servo do Senhor, e deve absorver agora, né? Absorver os ensinamentos de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo. Só assim ele será um verdadeiro discípulo e se tornará um mestre para fazer discípulos também. Foi isso que Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas e fazer discípulos de todas as nações. Então, a responsabilidade da igreja, quando uma pessoa se converte, é tornar essa pessoa em um discípulo de Jesus. E Jesus disse: ensina a ele tudo aquilo que eu ensinei a vocês, e eles serão um verdadeiro discípulo. Para ser mestre, tem que ser discípulo. Se uma pessoa não aprendeu a ser discípulo, não aprendeu a ouvir, não pode ser mestre. Ninguém nasce mestre. Tem que ser primeiro discípulo para depois ser mestre. Então que cada dia nós possamos absorver o ensinamento do nosso grande mestre Jesus, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então Jesus é o grande líder espiritual para aqueles que querem segui-lo, né? Para aqueles que querem ser felizes em sua vida. Então, todos aqueles que vão a Jesus, ele deve dar prioridade às coisas concernentes ao reino de Deus. Não deve ficar preso com nada desta vida. Conta a Bíblia, Jesus contou uma parábola, ia fazer uma festa, mandou convidar pessoas, né? Mandou lembretes, mandou convite para as várias pessoas. E no dia da festa, ninguém viera aqueles que tinham recebido o convite, porque um deu uma desculpa que tinha casado, outro disse que tinha um campo e ia cuidar do seu campo, outro disse que o seu pai tinha morrido. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, e você vá e anuncie o reino de Deus. Então nada pode deter a caminhada de um discípulo. O que significa essa expressão que Jesus diz? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Uma pessoa tinha morrido fisicamente, é aqueles parentes que não eram cristãos, então deixe que eles sepultem os seus próprios mortos. Você aproveite esta ocasião, este momento, para lhe anunciar o reino de Deus. Então nada pode impedir que uma pessoa seja um discípulo de Jesus. Jesus deve ser prioridade. Aonde você estiver, no trabalho, na escola, seja qual for o lugar, você tem que se conscientizar de que você é um discípulo, é um seguidor de Jesus e não pode voltar atrás, não pode desistir da sua caminhada. Então prossiga seguindo a Jesus, o seu grande mestre, e você será próspero em tudo aquilo que você fizer. Então, ninguém que põe a mão ao arado, a obra de Deus, e se entrega para ter um compromisso com Deus, pode voltar atrás, pode olhar para trás, porque todos aqueles que voltam para trás, ele não é apto para o reino de Deus, não é apto para ser um discípulo de Jesus. Mas aqueles que prosseguem seguindo a Jesus, independente de qualquer coisa, ele não para, mas prossegue até o final. E no final ele pode dizer, como discípulo, como seguidor, como um servo de Jesus: combati o bom combate, como disse o apóstolo São Paulo, completei a carreira, ou terminei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda, a volta, o regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.